Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu estava um pouco sumida, eu estava sumida a partir do princípio que eu acredito que eu só posso levar o outro até onde eu fui. Então, de vez em quando eu vou estar me recolhendo, eu entro na minha solitude eu falo assim sobre autoconhecimento, eu acho bem, eu costumo de dar o exemplo que eu me sinto uma cebola, né? Então, quando vou indo nas camadas, eu vou me aprofundando, eu sinto, me despindo, né? E entrando em mais camadas, e aprofundando em mim mesma, né? Porque uma coisa hoje em dia que eu observo muito em mim, se eu estou em coerência com minhas falas e minhas atitudes, né? Que é difícil, muito, mas eu tô tentando. Então, andei um pouco sumida, tava vendo de qual forma eu traria para vocês mais conhecimento, de qual forma mais eu estaria plantando uma sementinha aí na mente, no coração de vocês. É lógico, para quem me acompanha, para quem gosta. Já adianto que não vai ser aqui nada, não vai ser um vídeo de 4 minutos, 5 minutos. Eu sei que eu tentei ver em qual formato eu traria isso, mas essa não seria eu gosto de profundidade. E eu trouxe uma dinâmica aqui, uma didática, falando sobre o livro do Pássaro Morto, da Aline Bay. E eu gostei muito da forma que eu trouxe, da forma que eu elucidei, da forma... Lá no grupo eu trouxe os exercícios, você só tem acesso lá no grupo, só entrando lá no grupo. E para voltar a falar, né, para voltar a trazer conteúdo aí, voltar trazendo, falando sobre livros, voltar trazendo um livro, vou estar explicando em forma de vídeo, tá trocando um papo, até porque eu quero me desenvolver mais, né, nessa minha parte de oratória. E vou estar lá no grupo trazendo exercícios práticos para te provocar, te confrontar mesmo, para você dar uma mexida aí dentro, porque depois que a gente se vê não tem como desver, né? E voltando, então, o livro que eu venho trazendo para vocês, livreto, livro de cabeceira, diário, venho trazendo aqui, Lúcida, o meu, que é meu livreto, não é um livro, disse um diário, um livreto, no meio da forma que vocês quiserem. Mas não tem como falar de Lúcida sem falar de mim. Lúcida, ele representa a minha travessia no autoconhecimento, a minha saída da minha confusão mental. Então, essa foi a forma que eu achei de comemorar, de registrar isso, foi a partir desse livreto. Ah, Roberto, você é autora? Não. Ainda não me considero como, né? E há 6 anos eu entrei
Há 6 anos eu entrei no autoconhecimento. Em 2024 eu me formei, sou formada em RH. Minha pós foi terapeuta especialista em mulheres. A minha base de estudo ela é toda dentro da psicanálise. E a intenção de me formar em terapeuta de mulheres foi me encontrar, né? Apesar de já estar há 6 anos entrando no autoconhecimento, pegando aqui, pegando ali, buscando uma forma de me melhorar, de me autoconhecer. Foi nessa formação em que eu descobri que a segunda parte da vida se despide da primeira. É eu me refazer, é eu me olhar com carinho, é eu se desmontar, tirar o véu. Sei que eu quero falar do nome do meu projeto. Eu sei que nesse meu encontro comigo mesma, me veio a ideia de estar ajudando mulheres, principalmente mulheres periféricas, né? Eu fui criada, eu vim de um lar, eu vim de uma família onde as mulheres são mulheres de resistência, são mulheres fortes, em que somos intituladas como guerreira. Hoje em dia, Roberta, eu não gosto de me ver dentro desse arquétipo, porque é guerreira, guerra, né? Dor, sofrimento, tudo muito dolorido, né? E Mulheres de Geórgia, que é o nome do meu canal lá onde eu trabalho, que foi a forma me deu vontade de estar criando esse trabalho, que eu desenvolvo ele ainda num canal no WhatsApp. O nome dele é homenagem à minha tia Geórgia. Como eu disse, a minha família são de mulheres com muita resistência. E minha tia um dos diagnósticos da morte dela foi a depressão. E durante muito tempo eu me questionei, eu pensei, como que não tivemos a sensibilidade de ver, de sentir, de reparar, né? E hoje em dia eu entendo que eu estava tão doente quanto ela, só que cada um tem uma forma de reagir, de expressar. Lá no meu canal, eu não sei se eu já falei, lá eu ponho é uma troca, eu trago conteúdos, trago exercícios para te provocar, não substitui uma terapia, cada pessoa é uma história diferente, cada pessoa tem tem o seu processo individual. E só apenas com alguns exercícios não resolveria seu problema, porque, como eu falei, eu já estou há 6 anos no autoconhecimento, e autoconhecimento, ele é um processo diário, ele não tem fim, só sei que nada sei, morrerei e não saberei de tudo. E como eu disse, o processo de autoconhecimento é você se despir da sua primeira fase, né, da vida. E
Eu vou ler aqui a minha nota, tá? Quando me perdi de mim, não foi de um dia para o outro. Foi aos poucos, repetindo padrões sem perceber. Buscando salvação em tudo que estava fora de mim. Na religião, no guia espiritual, no relacionamento certo, no dinheiro. Vivia dentro de religião como quem cumpre regras, esperando uma recompensa. Como se houvesse uma lista invisível de boas ações que, quando preenchida, faria Deus resolver minha vida num passe de mágica. Era como se eu acreditasse. Agora ela é boazinha, vamos ajudá-la. Mas não existe um Deus que castiga. O que existe é responsabilidade. Somos autoras do que criamos, consciente ou inconscientemente. Trouxe aqui 2 frases, né? Com autorias que não são minhas. Vós sois deuses, de João, capítulo 10, versículo 34. Conheça-te a ti mesmo, de Sócrates. E aí, um dia o silêncio me engoliu. A solidão, o vazio, a sensação de que nada fazia sentido. E a decisão naquele dia de mergulhar no autoconhecimento. O despertar não foi bonito. Doeu assumir as repetições, doeu encarar a verdade. Mas naquele momento algo em mim escolheu voltar para mim. Entendi que a felicidade genuína não é feita de conquistas exibidas no feed. O mundo digital inverteu nossos valores. Vende a ilusão de que você precisa ter para ser. Mas a verdadeira felicidade mora no silêncio bom de estar com você. Eu ainda não tenho a melhor casa, não tenho carro nem moto, ainda não alcancei todos os marcos materiais que um dia desejei. Mas hoje eu tenho paz, tenho qualidade de pensamento, tenho a mim. E isso ninguém me tira. Escrevi esse diário para mulheres que estão cansadas de sobreviver e querem lucidez, coragem e alma para voltar a si. Porque antes de querer ter, a gente precisa se permitir ser. Tem uma parte aqui em que eu falo de religião, né? Eu me interroguei muito antes de eu escrever, antes de eu publicar, antes de eu editar, se eu estava sendo claro o suficiente. Só que eu entendo também que é um assunto subjetivo e também é um assunto que parte de uma vivência minha, tá? É um direito de fala meu, a propriedade minha. E eu vou tentar clarear um pouco. Não vou entrar muito porque quando a gente fala em religião, a gente abre um leque, é um assunto que dá pano pra manga. Então, vou falar do meu local de fala. Eu, Roberta, vivia dentro de religião como